Paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Estamos iniciando hoje mais um tema, e o tema esse que nos chama a atenção, soteriologia. O que é soteriologia? Estudo ou doutrina da salvação. Melhor, estudo sobre a salvação. Esta palavra, a palavra, né, salvação, ela tem um significado primário. Em primeiro lugar, ser tirado do perigo, livrar-se, escapar com vida. Esta palavra de salvação, e é o que nos é proposto na aula de hoje, de soteriologia. Escapar com vida, ser salvo, liberto de algo eminentemente perigoso, que vem para tirar a nossa paz, nossa salvação. E com isso, estaremos baseando em 3 pontos sobre a soteriologia. Quais são esses 3 pontos que estaremos abordando hoje? Sabemos que não é um curso completo de teologia. Por isso, será muito bem resumido, sabendo que esse tema, soteriologia, ele é muito vasto, ele é extenso. E estaremos abordando aqui, nesta aula, 3 pontas, 3 temas, né? Uma, que vai dar base à soteriologia, que são aspectos da salvação, justificação, regeneração e santificação. Gravem: justificação, regeneração e santificação. Essas 3 pontas vai dar base para o estudo de soteriologia. Mas salvar de quê? Qual é o perigo? Qual é essa chamada que muito se tem falado por aí, mas quando se é questionado, muitas pessoas não conseguem responder. Salvar de quê? Qual é o problema que eu tenho que estar fugindo? Em muitos lugares vai se pregar muito sobre salvação, e tem se perdido até esse tema no nosso meio. E algumas pessoas que vão aceitar a Cristo causam uma certa problemática de que eu estou me salvando de quê? Isso consecutivamente fica batendo a tecla, mas eu preciso entender. Lembra-se que em Efésios, que vai falar sobre a armadura, ele vai estar falando, portanto, estais cingidos, né, com o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. E que capacete de salvação é essa? Muitas pessoas começam na caminhada evangélica e, por elas não terem a noção do que é o plano de salvação, ou a certeza da sua salvação, de que está sendo salvo, muitos não permanecem, não criam raiz. Porque quando se fala de só bênçãos, vem porque você vai ser abençoado, a sua vida vai ser multiplicada em bênçãos, e muitos vão por este caminho. Aceitam e não conhecem o plano de salvação que Deus tem para as nossas vidas. E uma vez, eu acho lindo quando Efésios vai tratar essa parte do capacete da salvação, ele está falando para o crente: tomai também o capacete da salvação. E uma vez que você não tem enraizado isso na sua cabeça, sobre a sua salvação, sobre o plano de salvação, o que você está fazendo ali na igreja, facilmente você é abatido ou tirado do foco e cai-se novamente em perigo.
Então, toda a igreja deveria ter mais e mais ênfase na questão da salvação, do estudo sobre salvação. Por que você aceitou a Jesus? Qual é o motivo de você estar aqui? Vamos dar, pegando essa base dessas 3 pontas, justificação, regeneração e santificação, iremos estar iniciando com a natureza da salvação, que é as 3 pontas que eu estou falando. A natureza da salvação. Outra é, a salvação ela não é única, interior. Tem muitas pessoas que tratam salvação, a minha alma está sendo salva. Ela é interior, mas também exterior. Uma vez que eu sou liberto, uma vez que eu tenho consciência da salvação, uma vez que eu trilho o caminho de Deus, eu tenho que ter certeza que muitas coisas têm que mudar em mim. O velho homem, ele não pode ser maior do que o atual. E isso requer mudanças dentro e fora. Então, a salvação não é só de dentro, ela também é externa. Isso reflete para o mundo que realmente fomos libertos. Então, uma outra ponta que está sobre a natureza da salvação. E qual é esse outro tópico? As condições para a salvação. Como assim condição para a salvação? Significa que Deus exige do homem a quem ele aceita, por causa de Jesus Cristo, a quem dispensou as bênçãos do Evangelho da Graça. As Escrituras apresentam o arrependimento e a fé como condições de salvação. O arrependimento e fé. Temos que crer na salvação. Temos que crer naquele que nos salvou. Temos que crer. E, além de crer, temos que nos arrepender da vida que outrora era errante. Andávamos em pecado. Mas agora, não. A nossa vida mudou. E essa é uma das condições da salvação. Arrependimento e fé. Por isso, vai dizer que é uma condição, né? Se Deus deu o seu Filho unigênito para que morresse por nós, também temos que, não é dar algo em troca, não é condição do que já foi feito, o que já foi proposto. Lembrando que a salvação aqui, ela tem, vamos pegar lá do início, por que se salvar? Da onde surgiu o plano de salvação? Muitos vão ver o plano de salvação como sair do Jardim do Éden. E o plano de salvação, ele não se origina no Jardim do Éden. Ele se origina muito antes do Jardim do Éden. E é a mesma coisa de se tratarmos assim, é olharmos e ver para Deus que ele, na sua onipresença, onisciência, onipotência, ele já não teria percebido ou visto que o homem iria errar, ou que não haveria algo por parte de Satanás para que a criação de Deus fosse ser corrompida. E esse plano de salvação, ele já existia. Porque a palavra vai dizer que o cordeiro já estava preparado
antes da fundação do mundo. Certo? Então, o plano de salvação, ele não se inicia no Éden. Deus não é pego, igual muitas pessoas já vi falar, Deus foi pego de surpresa, ou de repente de Deus. Além de não haver de repente de Deus, o de repente é pra gente. De repente acontece alguma coisa e me assusta. Mas Deus não faz as coisas por de repente. Deus não é pego de surpresa. Deus, ele sabe de tudo. Ele rege com grande maestria o tempo. E se tiver que interferir, ele interfere. Mas tem algo que ele nos deu gratuitamente. O Senhor Deus não é carrasco. E por isso temos o livre-arbítrio de escolhas. Então, sabendo que Lúcifer, da onde se origina o pecado, que é lá em cima, ele não ficaria satisfeito na criação de um homem feito imagem e semelhança de Deus. E ele iria tramar contra essa criação. Fato é que a queda do homem, a desobediência, porque Deus instala ali no Jardim do Éden, ele instala e fala que o homem tem liberdade em tudo ali, menos que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aonde acontece essa queda do homem? O que era para que o homem seguisse uma imortalidade, um tempo mais prolongado, aonde teria domínio sobre muitas coisas. Agora o homem se tornou escravo. Escravo das coisas que ele iria ter que lidar agora. E o plano de salvação, já iniciado há muito tempo, trouxe algumas alianças. Iremos falar aqui ao longo do tempo, que vai nos... não é que elas foram umas alianças ruins, mas ela teve um tempo e terminou. E vamos listar aqui 8 alianças feitas. A primeira aliança, que é a edêmica, que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 16, lá no Éden. Segunda aliança, está em Gênesis 3:15, a adâmica. Terceira aliança, a noética, que está em Gênesis 9:16. Quarta aliança, que está em Gênesis 12, 2, que é a abraâmica. Nota-se que tem 4 alianças aqui, e 4 alianças só em Gênesis. Só em Gênesis você vê já 4 alianças feitas. Vou repetir as 4 primeiras alianças. Edêmica, Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Adâmica, Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A noética, que está em Gênesis 9:15. E também a abraâmica, que está em Gênesis, capítulo 12, versículo 2. A quinta aliança se encontra em Êxodo, capítulo 19, 5, a mosaica. A sexta aliança palestiniana, que está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 3. A davídica, que está
encontrada em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. E, por último, a última aliança feita é a nova aliança, que está em Hebreus, capítulo 8, versículo 8. Esta última aliança, ela é perpétua. Esta última aliança, ela tem um plano de salvação único. Ela não é quebrada, ela não é perecível, igual às alianças anteriores. Note-se que no Antigo Testamento há 7 alianças. E eu estou falando de plano de salvação. Do plano de salvação. Não estou falando da aliança mosaica, ou aliança do Antigo Testamento e aliança do Novo Testamento, que assemelha. Mas eu estou falando do plano de salvação. Há 7 alianças, né? No Antigo Testamento. E já no Novo Testamento, uma aliança que ela supera todas as outras alianças. Que ela é única. E ela vai dar base ao plano perfeito de salvação. Ao plano de Deus. Aonde ele vai dar o seu filho por amor a nós. Para se tornar pecado ou maldito por mim e por você. Porque está escrito que maldito é aquele que subir no madeiro. Então, o Senhor vem cumprir toda a lei para que se tornássemos justificados. E é o ponto que iremos entrar em seguida, sobre a justificação. Falamos sobre as 8 alianças, mas eu quero dar, na natureza da salvação, ainda tem um ponto que temos que ter como certeza. E qual é esse ponto? Conversão. Note-se essa palavra, conversão. O que é conversão? É abandonar o pecado, aproximar-se de Deus. Em Atos, capítulo 3, versículo 19. E o ato de conversão, ele vai muito mais além do que, eu aceitei, levantei a mão, está tudo certo. A palavra conversão é mudar a rota, mudar o sentido do que você está indo. Eu falei sobre essa ilustração na outra aula. O sentido de conversão, para que você preste atenção com detalhes nisso. Conversão é quando tem um local que todo mundo está indo. Vamos dizer assim, uma festa em um estádio muito grande, a festa, todo mundo está seguindo aquele plano. Vai ter uma festa lá, vamos todo mundo, eu estou com ingresso e eu vou seguindo o mesmo fluxo, na mesma mão. E todo mundo está indo nesta direção. Todo mundo está indo nessa direção, porque o intuito é ir para esta festa. E eu estou com ingresso. E esta festa é a festa da carne, aonde todos estão convidados a dançar, a bailar, estar ali festejando. E quando eu converto a Cristo, me converto ao Evangelho, eu tenho que mudar o sentido de direção. Se eu estava indo, agora eu estou vindo. O sentido oposto do que o mundo tem pregado ou que o mundo tem falado. Uma vez que eu estou vindo ao oposto do que o mundo tem ido, pode ter certeza que você vai esbarrar em muitas pessoas. Porque o fluxo indo é muito maior do que o fluxo que está vindo.
Então, com certeza, alguém vai te esbarrar, você vai jogar no chão, vão te tacar pedra, vão falar que você está na mão errada, que você é quadrado, que você está perdendo a sua juventude ou perdendo o tempo. E este é o sentido de conversão. Quando você está contra o que o mundo está dizendo para você, não, a festa é lá, vamos para lá, está perdendo sua juventude. E você está falando, não, agora eu estou em uma outra rota. Eu estou me convertendo a Cristo. Certo? Esta é o sentido dessa mudança de rota. Então, entraremos no primeiro tópico. O primeiro tópico, que é o tema justificação. Lembra que eu falei 3 pontos aqui para a gente, 3 temas, né? Para ficarmos fixados. Justificação. O que é isso? O que quer dizer justificação? Como eu sou justificado? Por que justificação? Por que eu preciso ser justificado? Lembra que eu falei sobre o pecado de Adão? Lembra que eu falei da queda do homem, do erro? Então precisava haver uma justificativa pelo preço que foi pago pela queda do homem. E não haveria ninguém que conseguisse justificar, ter um preço justo para resgatar o homem da maldição adâmica. Vamos entender isso? Adão, o homem, era para ser livre, longínquo, tendo um contato com Deus, como a gente vê na virada do dia, todo dia o Senhor, Deus ia falar com Adão. Era um livre acesso. Além de tudo que acontecia ali, era voltado para o homem. Voltado para que o homem trabalhasse para o Senhor, mas sem um peso, sem aquela coisa fadigante. E o homem perde isso pela desobediência. O homem perde isso pela desobediência. Então, pelo pecado que Adão, ali pela desobediência, aquele pecado da desobediência começa a gerar morte. Tem os homicídios, suicídios, brigas, dissensões, línguas começaram a ser dispersadas de várias pessoas falando na Torre de Babel outras línguas. Por quê? Haveria um pouco de maldade no coração do homem. Um pouco não, a maldade começara a aflorar no coração do homem. Nota-se que no texto de Gênesis, quando ele vai falar sobre o jardim ou a árvore, ele vai falar sobre a árvore que dá conhecimento sobre o bem e o mal. E uma vez conhecendo o bem e o mal, começa a gerar perversidade no coração do homem. E nunca foi o plano de Deus para que o homem tenha essas coisas. Mas ele, na sua presciência, já sabia que isso poderia acontecer. Porque o pecado, né? Ele não é originado na terra, é originado lá em cima. Lúcifer já tinha gerado isso no coração. Quando ele é precipitado, ele não, além de converter vários anjos que os seguiram, ele fez isso aqui. Então o pecado origina-se lá em cima. E aqui ele vai tentar concluir e corromper o que Deus criara.
Então, o que é impuro, o que não está em perfeita concordância com Deus, não tem como ficar em ligação. Estão entendendo? Não tem uma ligação. E esse plano vai ser rompido. E vai ser, na lei mosaica, para aplacar a ira de Deus, ou para que os homens servissem a Deus, para que Deus perdoasse de todo o pecado, era costume oferecer sacrifícios. Sacrifícios esses que eram de animais, que oferecia constantemente. Deixa eu trazer algo aqui para que vocês entendam. Talvez vocês já se perguntou, por que sacrifícios? Por que Deus pedira sempre sacrifícios? Por quê? Para quem nunca ouviu falar, né, na palavra aliança, que é originada do hebraico, berit. E berit quer dizer contrato, uma aliança que é um contrato que é estabelecido com derramamento de sangue. Esta aliança que você tem no dedo é símbolo, é simbolismo de uma aliança maior que você tem com o seu cônjuge. E esta aliança que Deus estabelecera lá atrás, com espargir sangue sobre o altar, colocar algo ali para apaziguar ou tapar, né, o pecado, era feita constantemente com sacrifícios de animais. Mas esses sacrifícios, ele só tapava o pecado. Ele era momentâneo. E precisava que toda vez que você errasse, você pegava um cordeiro, e entenda esta palavra, você pegava um cordeiro, e esta é a antiga aliança. Pegava uma pomba, um cordeiro, algo que você precisava sacrificar, dependendo do pecado, e você levava para o sacerdote degolava o animal, espargia sangue sobre o altar e queimava aquela oferta muitas das vezes como ofertas pacíficas, como oferta de pecado, mas agora haveria um sangue, uma nova aliança que não precisava ser contínua mais. E quando vai falar, olha, mas eu continuo errando, você não precisa mais ir lá e sacrificar um bode ou sacrificar mais um animal. Você não precisa disso, porque agora tem um sangue que foi vertido e cobre todos esses sangue de animais. Não precisa mais você fazer sacrifícios de tolos, porque a ira de Deus ela apaziguava, mas passava um tempo e o pecado continuava. E precisava você oferecer novos sacrifícios. Mas agora, com a vinda de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, ninguém mais precisaria oferecer o sangue dos animais. Espargir sobre o altar sangue dos animais. Porque nessa aliança, ela é perpétua. Porque, pelo erro de toda a humanidade se corrompeu. Mas pelo sacrifício de um, todos nós fomos livres. E há muitos que tentam ainda buscar, no tempo de hoje, oferecendo para muitas pessoas que elas sacrifiquem anualmente ou na Páscoa, sacrifiquem animais. Tem algumas religiões que elas pedem isso, não só anualmente, e quando você não sacrifica,
você também precisa pagar uma taxa, se você não tiver o animal para ser sacrificado. E isso hoje não é preciso, porque era aquele sangue que morreu, vertido lá na cruz, aquele homem que morreu por mim e por você, anulou toda esta questão da lei. Não precisa mais de sangue de animais. Não precisa mais de uma nova aliança. Você não precisa renovar a sua aliança constantemente, mas sim, uma vez que você aceita esta aliança, uma vez que você aceita a Cristo, você está simplesmente sendo justificado. Vamos lá, a palavra justificado quer dizer um conjunto de argumentos em defesa e a seu favor. Esta é uma palavra de um termo judicial, que significa absolver, declarar justo ou pronunciar sentença de aceitação. Olha, que palavra profunda. Uma vez que eu aceito, uma vez que eu sei que sou, que tenho um plano de salvação sobre a minha vida, aceito a Cristo, eu sei que eu sou justificado e nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Preste atenção, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque eu já sou justificado pelo sangue dele vertido na cruz do Calvário. Pode o mundo falar que você tem que oferecer bode, pode o mundo falar que você tem que oferecer mais sacrifícios, pode o mundo falar que você era errante no passado. A partir do momento que você aceita Jesus, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Você já é justificado. E ele já diz, olha, fala dele lá na cruz, está consumado, porque precisava ele passar por isso. Precisava o nosso mestre passar por isso, para que houvesse uma justificação perfeita. Enquanto lá atrás o inimigo ardilosamente trama contra um ser criado por Deus, aonde há a queda do homem, agora na cruz do Calvário, ele está falando, tudo está consumado. Não precisa mais de nenhum sacrifício, porque esse sacrifício que eu estou fazendo aqui, ele é único. Ele é único. Só o sangue de Cristo poderia aplacar a ira de Deus. Só o sangue de um inocente poderia nos reverter de um mal, de uma corrupção, de algo que não teria, mas lembra-se que se perdemos lá atrás a vida eterna, em Cristo Jesus, eu tenho a vida eterna. A partir de Jesus, eu tenho vida eterna. Eu posso morrer o meu corpo físico, mas o que é espiritual ressuscitará. E ele vai falar, quando chegar um tempo, você vai receber um novo corpo, um novo nome. E viveremos eternamente na glória. Viveremos com ele. E com algumas coisas que temos por herança vindo de Jesus. Além de ele te resgatar, além de ele te trazer para a luz, você ainda tem herança. O que éramos nada, o que éramos treva, o que estávamos condenados, agora tem o sangue de um justo, que vai dizer, olha, eu te resgatei, eu te justifiquei. Lá na cruz do Calvário, o inimigo, até lá o inimigo falava, ó, isso aí é morto, isso aí não serve para nada. Lembra-se de muitas palavras que tem aí? Algumas pessoas gostam até de usar isso no púlpito. Somos como sepulcro caiado.
Eu rejeito essa palavra. Porque o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, ele não está lidando com um sepulcro caiado, ele está lidando com uma obra-prima, que é desde lá de Gênesis, eu estou criando, mas ele é a imagem, semelhança, ele é meu. E quando o inimigo tentou roubar isso, vem um que é justo. Ele é digno de desatar os 7 selos. Só ele poderia nos trazer de volta. Em Isaías vai estar falando um pouco sobre isso. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras somos sarados. Então, essa justificação se dá aí. Aonde que o inimigo teria vários argumentos. Não, ele pecou, eles desobedeceram. Até agora já teve várias alianças com eles, mas todos eles se corromperam. Ele falou: olha, tem uma aliança que é perpétua. E você nunca mais vai abrir a boca para falar que os meus filhos são condenados. Nunca mais você vai ousar a dizer que o pastor Júnior, ou que a Ana, ou que A ou B não tem direito. Porque agora eu estou comprando eles com sangue. Eu estou pagando um alto preço que ninguém poderia pagar por cada um deles. Então, estamos sendo absolvidos de uma sentença, de uma maldição, de algo que estava sobre a humanidade. E pelo sangue de um, somos justificados. E vamos entrar aqui a necessidade da justificação. Ainda estamos no primeiro ponto. A necessidade de justificação. Qual é essa necessidade de justificação? Como se justificará o homem perante Deus? É uma pergunta. E quem faz essa pergunta? Jó. Está em Jó, capítulo 9, 1. Que é necessário que eu faça para me salvar? Interroga o carcereiro de Filipos. Ambos, eles expressam a maior de todas as perguntas. Como pode o homem acertar a sua vida perante Deus e ter a certeza da aprovação divina? Talvez seja uma pergunta que muitos de nós já fizemos ou continuamos fazendo. Como eu posso acertar a minha vida e ter uma aprovação divina? E esta resposta, ela vai... E a resposta a essa interrogação encontra-se no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 1, 16 e 17. Depois vocês peguem para estar lendo. E aí entramos no segundo ponto de justificação, que é a fonte da justificação. Qual é a fonte da justificação? A graça significa, primeiramente, favor ou disposição bondosa do poder de Deus. Bondade genuína e favor não merecido. Vamos lá? Essa graça que muitas pessoas têm, muitas não, todos nós temos essa graça. Ela é um favor imerecido. E por que imerecido? Vamos voltar na justificação ou no plano de salvação. O homem errou. O homem pecou. O homem desobedeceu. Mas Deus quis justificar o homem. Deus manda o seu filho. E nessa questão aqui da justificação,
Quem é juiz? É Deus. E ele está dizendo, o homem pecou, o homem errou, e ele é merecedor desta condenação, de sofrer essa condenação. Mas eu quero justificar ele. E aí entra a graça de Deus. É um favor imerecido. Quando entendemos que a justificação, a morte de Cristo na cruz do Calvário, eu não merecia que alguém morresse por mim. Nós não merecíamos que alguém morresse por nós. Mas por que eu digo isso? Eu não vou tratar só do pecado de Adão. Se você olhar, muitas das vezes, com todas as bênçãos que você tem da vida, com respirar, com o sol, ou com neve, ou com lua, ou com céu nublado, com dias chuvosos, muitas das vezes abrimos a boca para murmurar. E muitas das vezes, mesmo sendo abençoados por Deus, eu ando em caminhos tortuosos. Eu sou maldizente. Eu falo mal do meu irmão. Eu vivo em caminhos sempre errantes, sempre arrumando alternativas. Estão entendendo porque é um favor imerecido? Mas mesmo assim ele falou, olha, eu sei que vai ter tempo que vão distorcer a minha palavra. Vai ter tempo que não vão rejeitar a palavra da cruz. Mas eu quero morrer por este povo. E vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa graça, essa justificação tem fonte na graça de um favor que eu não mereço, mas mesmo assim ele fez por mim. Fundamento da justificação de Cristo. Essa justificação foi comprada pela morte e expiação de Cristo. Terceiro ponto, e várias vezes eu citei aqui a mesma palavra sobre a expiação de Cristo. Em Isaías capítulo 33, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Para que possamos deixar aí escrito. Isaías capítulo 53, versículo 5 em diante vai dizer: mas ele foi, ou melhor, vamos do 4 em diante. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós nos imputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, como ovelha, que se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades, de nós todos. E assim por diante. Então, a justificativa está aí. Fundamento da justificativa, da justiça de Deus. Também podemos encontrar em Coríntios, se quiser anotar aí, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, tá? Que iremos encontrar
um pouco sobre essa base. Quero deixar aqui, entrar, né, no segundo tópico. Segundo tópico, a regeneração. Que palavra é essa? Falamos sobre a justificação e agora entramos sobre regeneração. Que palavra é essa? O que é regenerar? A palavra regenerar vem de reconstruir, refazer, consertar, recuperar, trazendo para o espiritual, recuperar a moral ou renovar o que é moral. O que éramos antes, que andávamos errantes, oprimidos, cabeça baixa, a regeneração, vindo. Quando eu aceito o plano de salvação, aceitando a Jesus, eu tenho justificação. Agora sou regenerado. É um processo de recuperação de um velho homem, de uma velha criatura, mudando algumas coisas em mim e em você. Na palavra, né, ela vai ser tratada como reconstruir um órgão destruído. Então, é uma reconstrução. Vamos para a natureza da regeneração. O que é a natureza da regeneração? A regeneração é um ato divino que concede àquele que crê uma vida nova e mais elevada mediante ao a união pessoal com Deus. Vamos lá. Eu quero tratar isso aqui. Esta união, ela não é um corpo com muitas pessoas. Temos a igreja. A regeneração, vou repetir, a regeneração é um ato divino que concede àquele que crê em Cristo ou na salvação, o melhor em Cristo, uma vida nova e mais elevada mediante a união pessoal com Cristo. Temos a nossa questão da igreja, né? A igreja como uma unidade. Só que dentro da igreja há membros. Eu acho até bonito sobre essa questão da regeneração, que vai falar sobre um membro do corpo sendo recuperado. Porque a igreja em um todo. Mas tem pessoas ali que vão entrar sem conhecer a Cristo, e muitos vão conhecer, mas não vão aceitá-lo de imediato. Ou não vão entender o plano de salvação. E ficam lá e cá, ainda não tem certeza sobre o plano de salvação. E quando você aceita Jesus, vai haver mudanças na sua vida. E aí entra a união, né, pessoal de Deus ou de Cristo com você. Ele vai falar pessoalmente com você. Já viu quando aceitamos a Jesus, a nossa alma chora, grita, causa emoção? Lá dentro, nossa alma está alegre e a gente não sabe por que está chorando. Sai um peso de cima da gente. É que você está sendo regenerado. Alguma coisa está sendo reconstruída. A história que você teve apagada até aquele momento, Deus está falando, eu estou refazendo. Eu estou reconstruindo. Agora não vive mais você, mas Cristo vive em ti. Nova criatura você é a partir de agora. E essa regeneração, ela passa por algumas etapas que são importantes. Não adianta eu falar, eu aceitei a Jesus e não ter várias etapas concluídas na minha vida. Primeiro, nascimento. Aonde vai dizer
que Deus é o Pai, Deus, o Pai é quem gerou. Deus Pai é quem gerou. E o crente é nascido de Deus. 1 João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. E precisa haver um nascimento. Um renascimento. Lembra de Nicodemos, quando vai ter com Jesus? E ele diz, é necessário nascer de novo. E Nicodemos não entende esta palavra e questiona, como assim nascer de novo? E ele vai dizer, é necessário nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Necessário é nascer de novo. Necessário é que o velho homem morra para que haja uma nova criatura. Vou repetir. Agora já não vive mais eu, não vive mais você, mas Cristo precisa viver em você. Porque nova criatura você é. Um outro ponto é purificação. Desse processo de regeneração, tivemos o nascimento e agora a purificação. O crente que não passa por esse processo de purificação, ele é levado por qualquer doutrina. Deus nos salvou pela lavagem. Literalmente, em lavatório, a palavra vai dizer isso, purificar, lavar. Em lavatório ou banho. A regeneração, podemos estar vendo isso em Tito. Em Tito, capítulo 3 de Tito, vai estar falando, capítulo 3, versículo 5, que vai dizer, não pelas obras de justiça, quem houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, precisa que todo aquele que aceite a Jesus, primeiro, nasça de novo. Segundo, purifique-se. Haja uma renovação de pensamentos. Há uma purificação. Tudo aquilo que você fazia antes já não vai fazer mais. Se eu era ladrão, não sou mais. Se eu falava mal de A ou de B, não falo mais. Se eu roubava, não roubo mais. Tudo se fez novo. Tudo se torna novo. Depois da purificação, entramos aí com vivificação. O que é essa palavra vivificação? Somos salvos não somente pela lavagem da regeneração, mas também pela renovação do Espírito Santo. Em Colossenses 3, 10 e Romanos 12, 2 vai estar falando sobre isso. O que é vivificar? É tornar vivo. Trazer de novo à tona. Dar vida. Renovar as forças. Então, se eu aceito a Cristo, estou no processo de salvação, essa regeneração ela tem que ser composta do nascimento, purificação e aí avivamento. Você está sendo vivificado, tendo vida novamente. Veja que muitas pregações, muitos temas aí, durante muito tempo, tem se falado muito sobre a questão de vivifica, Senhor, a sua obra, vivifica, Senhor, traz avivamento.
Não vai haver avivamento a um tempo de agora se não houver essa regeneração. Se a igreja não nascer de novo, se cada membro não nascer de novo, não ter purificação entre os membros, isso é, lavar as suas vestes, mudar comportamentos, fazer o que Cristo manda, não o que eu quero. E aí sim, além de outros detalhes, né, haverá um avivamento. O Espírito Santo vivifica a nossa alma. E acontece o que muitas vezes aconteceu ao longo do tempo, como na Rua Azusa e alguns outros lugares, na Inglaterra, se não me falha a memória, houve um avivamento. Eles não estavam buscando ali interesses pessoais. Eles não estavam buscando algo para Deus dar para ele carro, ou apartamento, ou chave disso, chave daquilo. Eles estavam em busca que o Espírito Santo viesse ao encontro deles e haver um avivamento ali naquele local. E seguimos aí para um outro ponto da regeneração, que é criação. Aquele que criou o homem, no princípio, o soprou em suas narinas, o fôlego de vida. E recriara pela operação do seu Espírito Santo. Em 2 Coríntios 5:17, vai falar sobre isso. Que vai estar até citando esta palavra que eu acabei de falar. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu sou nova criatura. O velho homem já não vive. Eu sou nova criatura. E nota-se que eu estou falando muito sobre praticamente até voltando os mesmos temas, para ficar muito fixado na nossa mente. Tá? E vamos lá. Por último, ressurreição. Aqui. Da natureza da regeneração, estaremos falando sobre ressurreição. Como Deus vivificou o barro inanimado e fez vivo para com o mundo físico. Assim ele vivifica a alma de seus pecados e o faz viva para a realidade de um mundo espiritual. Esse ato de ressurreição espiritual é simbolizado pelo batismo do Espírito Santo. Lembra que eu falei aqui sobre Nicodemos? É a palavra mais que a gente fixa aqui, porque a gente sempre ouve falar sobre Nicodemos. Mas vai ter em Filipe vai estar falando isso com um etíope, outros que foram batizados e tiveram ali o batismo com a água, depois houve o batismo com o Espírito Santo, depois de um tempo ali. Então, sabemos que essa ressurreição ela tem um simbolismo. Se lá atrás, com o barro, Deus deu vida, trazendo a humanidade, agora essa ressurreição é diferenciada. É morrer a velha criatura e vem ressurgindo um novo homem. Certo? Aí entramos na necessidade da regeneração, o último tópico aqui da regeneração. A necessidade da regeneração. Por que há uma necessidade? Na entrevista com Nicodemos, João capítulo 3, João capítulo 3,
que vai estar falando sobre isso. João capítulo 3. Ok. Na entrevista com Nicodemos, nos proporciona um exemplo excelente com um fundo histórico para esse estudo. João capítulo 3. Pega e vocês vão ver o que o mestre está falando ali com Nicodemos. E tem um ponto aqui que vai dizer: o que é nascido, capítulo 3, versículo 6, que vai dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário é nascer de novo. É exatamente isso. E lá no 18 vai dizer: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso aqui é uma questão de apostasia, tá, gente? Quando fala assim, quem não crê, a pessoa já é um apóstata, ele não crê, até mesmo estávamos falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas pessoas têm essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, de você falar qualquer coisa assim. Eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre a questão que já chamou o Espírito Santo de feio. O Espírito Santo não está comigo. O Espírito Santo não é, isso não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você chega a blasfemar que não há perdão, é quando você já está apostatado da fé, você não crê nisso. E tudo que você faz é ao contrário ao Espírito Santo. Até mesmo um ateu, quando ele fala, eu não acredito, no fundo, ele acaba acreditando. Então, ele não ousa dizer tantas palavras. Quando a pessoa está incrédula, ela trabalha, ela apóstata da fé, ela nega a fé, nega completamente. É negar a fé completamente. Olha, se eu disser aqui, eu não acredito nessa ação que é o Espírito Santo que está fazendo. Vamos dizer assim, vamos colocar. Tem muitas lives aí que diz que é o Espírito Santo, que é isso, que é aquilo, e eu disser, eu não acredito que é o Espírito Santo. Eu não estou sendo blasfemo. Até porque a própria palavra diz para examinarmos os espíritos, para saber se é Espírito de Deus ou não. Para saber se é algo da parte de Deus ou não. Isso não é blasfemar. Mas, claro, você não vai ficar aí, à torta e à direita, falando besteirinha, né? Quando uma pessoa apóstata da fé, ela já não crê, não tem no plano de salvação, ela aí entra nessa questão de blasfemar contra o Espírito Santo. Certo? Então, entramos aí em um ponto final, em um ponto crucial para que possamos estar. Antes do ponto final, tem ainda o efeito da regeneração, desculpa. Efeito da regeneração. O que é o efeito da regeneração? Podemos agrupar esse efeito da regeneração em 3 tópicos: posicionais, espirituais e práticos. Quem chegou até aqui vai entender melhor isso. Podemos agrupar eles em 3 tópicos, em 3 linhas, aí, vamos dizer tópicos: posicionais, espirituais e práticos. O que é o posicional? É o sentido da adoção. Quando a pessoa passa pela transformação espiritual concebida pela regeneração, sabendo que a posição que eu estou ocupando
é de adoção. Como filhos adotados. E é interessante essa adoção. Você pega aí as adoções, muitos desses filhos, eles não têm direitos a muita coisa. Os filhos adotivos. Ele compartilha de alguns bens. Mas, olha, na posição em que estamos como regenerados de Deus, eu sou um filho adotivo, mas sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Tendo o benefício de gozar de privilégios que não teríamos nessa posição. Por isso, é posicional. O segundo ponto é espiritual. O que quer dizer ser a questão espiritual? É união com Deus. Devido à sua natureza, e a regeneração envolve uma união espiritual com Deus e com Cristo, mediante ao Espírito Santo. Aqui estamos falando da Trindade. Envolve uma união espiritual com Deus e com Cristo, mediante a quem? É aos anjos? Não. É mediante ao Espírito Santo. Mediante ao Espírito Santo. E uma posição prática, que ela também vai estar envolvendo outros pontos abaixo. Por que prática? É a vida de justiça. A pessoa nascida de Deus demonstra esse fato pelo ódio que tem ao pecado. Não é ao pecador, é ao pecado. Nota-se, 1 João, capítulo 3, versículo 9. Tá? Quando você aceita, é regenerado, quando você tem a Cristo ali, uma das coisas que você vai começar a repugnar, ter ódio, é pelo pecado. Pelas velhas práticas que já você fazia ou que tinha e que agora você não vai fazer mais. Porque você tem um ódio naquilo. Outras por obra de justiça. Por obra de justiça. Agora você não vai agir com injustiça. Nota-se aí 1 João, capítulo 2, versículo 29. 1 João, capítulo 2, versículo 29. Por obras de justiça, sendo justo, mudança de vida, fazendo as coisas para o bem. E outro ponto é pelo amor fraternal. Pelo amor fraternal. Nota-se aí 1 João, capítulo 4, versículo 7. Eu quero pegar esse ponto aqui. E muitos textos vai dizer, amando uns aos outros, tendo, como é que fala? Amando uns aos outros, tendo, eu esqueci a palavra, uma certa compreensão ali entre os irmãos, entendendo, ajudando, auxiliando uns aos outros no amor de Cristo. Eu quero pegar esse ponto aqui para que as pessoas não confundam o que é amor fraternal e liberdade para as pessoas bagunçarem. Não é isso. Muitas pessoas sempre, até me falaram um tempo atrás aí, mas tem que agir no amor de Deus. Mas a palavra também está dizendo que eu tenho que ter amor. Mas que eu, como servo de Deus, atalaia, eu tenho que corrigir. A palavra ela é apta para ensinar, redarguir, corrigir. A coisa não é solta, como muita gente tem falado aí. Tudo é amor. Não, vamos viver em amor. Não é bem assim. Porque Deus é justiça. E ele requer do seu povo
um povo lavado e remido, não é andar de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é pregar qualquer coisa, não. Igual tem muitas aí que falam, não, pregou heresia, mas temos que ter cuidado. Julgue a profecia, não o profeta. E sem saber que isso não é um texto bíblico. Isso não é um texto bíblico. Não existe na Bíblia essa palavra julgar a profecia, não o profeta. Não tem isso na Bíblia. Quem achar, me mostre. E tem outros textos que vai estar falando em reter o que é bom. Também vai falar, principalmente no Antigo Testamento, que tem que haver julgamento de quem estiver falando ou pregando ou trazendo a palavra. E no Novo Testamento também vai falar, quando um estiver falando, que os outros estejam atentos, peguem a Bíblia, para estar examinando se ele está falando, o que ele está falando é ou não é de Deus. Certo? E, por fim, um outro ponto para entrarmos no último e rápido tópico, que vai estar falando sobre a vitória que alcançamos sobre o mundo. A vitória que alcançamos sobre o mundo. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Que vai estar falando sobre a vitória que alcançamos sobre o mundo. E isso não é para qualquer um. Então, entramos no último tópico. E o último tópico vai falar sobre santificação. Eita palavra boa! Eita palavra difícil nos nossos tempos de ser um pouco aceita. As pessoas têm santificação como muitas coisas e acaba não seguindo, né? Já vi gente se tornando santos aí e sem entender a palavra ou entender o que quer, né? Santificação. A natureza da santificação. Sabendo de que nosso Deus, ele é santo. Ele requer do seu povo santidade. E santo quer dizer separado. Um povo separado. Várias vezes Deus vai falar para o povo ali, um exemplo é Josué, que ele vai estar alertando, santifica o povo, para que amanhã eu apareça a voz. E o povo, ele é separado, e eles vão ser purificados. No texto vai dizer, que é original, que vai estar falando sobre lavagem de roupa, estar limpo diante de Deus, para se apresentar diante de Deus. E a santificação, a natureza da santificação, assim como sabemos que o nosso Deus é santo, e ele requer de que todos que o seguem, uma separação exclusiva. Ele não junta o profano com o santo. Não tem essa questão de juntar culto a Baal ao culto a Deus. Não tem essa questão de juntar festa junina, eu vou colocar aqui, eu estava falando sobre culto pagão dentro das igrejas, é só para dar base o que eu estou falando aqui. Não tem como colocar festa junina dentro da igreja, porque a festa junina é devotada a alguns santos. E não convém que a festa junina esteja em um culto para Deus. O próprio vai falar que quando levantares um altar, esse altar não pode ser para qualquer Deus. Elias, quando vai chamar o povo, ele vai separar 2 altares. Os profetas de Baal, eles vão levantar o altar para os deuses dele. E eles vão clamar aquele Deus dia e noite. E Elias vai fazer um outro altar com
os parâmetros que ele aprendeu na Torá, na lei mosaica. Quando fizeres o altar de pedra, vai fazer o altar como? 12 pedras vai colocar ali. A lenha é específica. A pedra também é específica. Tudo ali é específico. Não é uma coisa solta. Então, essa base que ele vai estar dando, ele vai estar falando, ó, aqui tem que ser um altar feito assim. E esta adoração é para mim. Essa adoração é para Deus. Não pode misturar o profano com o que é justo, o que é santo. Quando vai haver isso, Ananias e Safira vai vender para eles se amostrarem ali que eles podem dar oferta, que não sei o quê. O Espírito Santo de Deus os mata, Ananias e Safira, ali no altar. Porque o que não é a questão de, eu tenho que dar uma oferta maior. Não, eu tenho que dar uma oferta menor. Não, não é isso. A questão é, quando você está ofertando, você oferte com amor. Não pelo que estão falando com você. Tem que ser o dízimo tal, tem que ser os 10%, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Eu não quero entrar nesses parâmetros. Mas quando você ofertar, não é porque alguém está mandando você ofertar, é porque você quer ofertar. Deus não aceita a oferta que seja oferta de louvor, que seja oferta de culto, que seja uma oferta assim que seja de dinheiro, que seja uma oferta, mas que seja para o Senhor e que seja agradável ao Senhor. Não é porque falaram você tem que ofertar X. Não, não é assim. Entendendo isso, eu quero ir caminhando para o fim e sabendo que, como estávamos falando aqui, santificação é separação de coisa santa. E segundo ponto é dedicação. Santificação é dedicação, se entregar. Se para santificação eu preciso ser separado para algo ou para servir a Deus, então também inclui na santificação a dedicação que eu tenho para o que Deus me entregar nas mãos para fazer. Se ele entregou para você ser líder, se dedique a isso. Se separe para se liderar. Não seja como aqueles líderes que estão por estar, porque foi colocado ali. Ou sou pastor, e tem muita gente que é pastor por ser pastor. Muitos por dinheiro, muitos porque gostam do status, mas não estão para pastorear. Então, faça com dedicação. Esteja incluído ali, fazendo esse cuidado de se dedicar à obra do Senhor. E muitas pessoas confundem trabalhar para Deus e trabalhar para o homem. Tem muita gente que confunde isso. Eu sempre falo sobre isso. Trabalhar para o homem é diferente de trabalhar para Deus. Tem muitas vezes que Deus está requerendo alguma coisa de você e você está ali, se sufocando, trabalhando para o homem e não para Deus. E, por fim, por último, purificação, que já falamos. A santificação requer isso. Purificação. Alguém que seja puro. Santifique-se. Busque todo dia melhorar até atingir a estatura de um varão perfeito. O pastor Júnior não é perfeito. A irmã Neuza não é perfeito. O presbítero Jefferson não é perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Mas Deus requer de mim e de você que sejamos santos, buscando uma perfeição. A obra de Deus, ela não requer desleixo, coisas soltas, fazer por fazer. Então, ele requer do seu povo purificação. Sejamos santos, como ele é
santo e buscamos fazer as coisas de Deus por excelência. Aqui foi a aula sobre santificação, buscamos muita ali trazer à luz da Bíblia muitos pontos, 3 pontos que abordamos aqui: justificação, regeneração e santificação, para que possamos ter base, né, e não cair em doutrinas que ficam oscilando sobre a nossa vida espiritual com Deus, e muitos não conseguem detectar sobre o plano de salvação, e muitos caem em grandes heresias aí, que você precisa fazer renovação aí várias vezes para ser salvo. Então, essa foi a aula de hoje. Eu quero abrir aqui para os nossos irmãos, aos que ficaram. Só um minutinho.